de 3 jovens. 3 jovens. Né? Os irmãos já devem saber dessa história. Não ler a Bíblia, não sabem disso. Então não é importante, não é necessário ler toda a história, mas o trecho que dê para nós ter bastante compreensão. Eu vou ler a história de 3 jovens chamados Sadraque, Abednego, né? Esses 3 jovens que eram realmente fiel ao seu Criador, né? O nosso Criador. Aqui vai falar que um rei também, esse rei era um líder, né? Governamental da época, e esse rei ele resolveu fazer uma imagem, certamente a imagem dele, uma imagem toda de ouro, né? E obrigar as pessoas a adorarem essa imagem. Então vamos ler aqui o texto para nós dar seguimento depois. A imagem que o rei Nabucodonosor fez, ele fez para ele uma estátua de ouro, cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros e conselheiros e oficiais, e todos os governadores da província, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os políticos, né? Esses políticos, vou resumir a história, para andar mais rápido, para adorar essa imagem, eles serviam essa imagem, adorar essa imagem que o rei levantou para ele, né? Aí disse que ele fez uma lei para que todos que viessem e adorassem aquela imagem. Mas quem não servisse aquela imagem, não adorasse aquela imagem, na lei que o rei fez, teria que ser sacrificado, né? E aqui tinha 3 jovens que eles resolveram não adorar aquela imagem. Eles tinham uma fé verdadeira. Não, nós não vamos adorar essa imagem, essa idolatria do rei Deus, porque eles adoravam o verdadeiro Criador, o nosso Criador. Eles serviam o verdadeiro Criador, e eles tinham uma fé tão interessante, né? Aqui eu vou resumir: e qualquer que não se prostrar e não o adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Irmãos, eu já trabalhei lá na Gerdau, subindo, eu vi lá o forno que era aquecido tão poderosamente, e aí eles lançavam lá dentro minério, ferro, e aquilo, o calor era tão intenso que derretia aquilo tudo, aquilo virava uma lava, né? um líquido infravermelho, totalmente líquido. E aqui nós vemos a história que o rei mandou aquecer o fogo 7 vezes mais para ser lançado lá dentro. Aquele que não adorasse a imagem dele, não adorasse a sua idolatria, não obedecesse o seu edito, sua lei, né? E esses jovens, eles fizeram o seguinte: eles não obedeceram o rei. Nós vemos aqui que o rei ficou tão furioso que mandou chamar eles. Chama esses 3 jovens, traz eles. E perguntou para: olha, jovem, talvez vocês não entenderam a mensagem, talvez vocês não entenderam. Eu quero que adorem a imagem, a minha imagem que eu levantei. Quero que vocês adorem ela. Porventura vocês não entendendo? Eu vou fazer o seguinte: agora vai soar o som das trombetas, da pipa, dos instrumentos musicais. E vocês vão fazer igual o povo, vocês vão adorar essa imagem. Vai ajoelhar e adorar ela, servir. Aí o rei
irado, ele fez essa pergunta para eles: vocês vão adorar? Aí no verso mais adiante, aqui nós vemos que eu estou abreviando, irmãos. No verso 17, eis que o nosso Yahweh é quem nos servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Esse não, e aqui que é tão importante, esse não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Aleluia. E aí o rei ficou irado, né? O rei ficou super irado. Poxa vida, desobedecendo a autoridade governamental, o presidente, né, na época, não é fácil, né? Mas aqueles 3 moços, eles serviam o verdadeiro rei, o rei eterno, criador. Não vamos servir a você. E não é necessário nem nós nem te responder alguma coisa. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Se não quiser, será assim, nós não vamos adorar a sua imagem. Eles tinham um propósito muito grande de servir ao Yahweh. Eles tinham um propósito verdadeiro, assim como nós temos um propósito, né, irmão? Não fraquejar a nossa fé, não deixar ser vencido pelas leis humanas, né, que é tão falha, né? Porque a lei do Criador não falha, a lei humana ela falha, ela troca, ela muda, né? E o rei achou que a lei dele seria mais importante que a lei do rei eterno, nosso Criador, Yahweh. E ele ficou tão irado, né, aqui na história, que mandou aquecer aquele forno 7 vezes mais. Imagina, 7 mais vezes aquela fornalha foi aquecida, para aqueles que desobedecessem a ordem do rei fossem ali lançados. Que sacrifício terrível, né? Mas os jovens tinham um propósito: nós não vamos adorar nenhuma idolatria, não vamos adorar nenhum ser criado, vamos adorar o Criador, aquele que criou todas as coisas. Aleluia. Que é eterno, é para sempre. Que a Ele vamos adorar, porque é a Ele que nós devemos adorar. E eles puseram no coração não servir ao rei, não adorar, desobedecer ao rei. É interessante que eles foram chamados para servir o rei, obedecer o rei, auxiliar o rei. Mas quando entrou nessa área, foi não. Aí não. Aí é demais, nós vamos adorar, servir só aquilo que você fez, esse decreto seu está errado, não vamos adorar, não vamos servir isso. O rei ficou irado, né? Chamou os homens fortes, né? Pega eles, amarre eles bem amarrados, vamos lançar dentro do fogo. Não precisa nem amarrar, né? Então vamos amarrá-lo e vamos jogar dentro da fornalha. Vamos ver se o Yahweh deles vai salvar eles. Vamos ver como o Yahweh pode livrar eles da nossa mão, da minha mão. Aí tem essa palavra aqui que eles foram lançados para aqueles homens mais fortes dentro da fornalha. O que eu achei interessante também aqui que aqueles homens foram queimados por fora da fornalha. Só deles aproximar da fornalha para jogar os 3 jovens, foram queimados, consumidos pelo fogo. Mas Sadraque, Abednego, os 3 jovens não foram queimados. Aleluia. Foram lançados dentro, caíram dentro da fornalha. E o rei regalou os olhos, que ali tinha certamente uma multidão assistindo essa coisa terrível, esse sacrifício terrível. E o rei regalou os olhos e falou: peraí, que confusão é essa? Nós lançamos, não foi 3? Olha, tem 4. Aleluia. Tem 4 dentro da fornalha, nós temos 3 só. Aleluia. Porque o amigo e a roxa estavam ali com ele naquela fornalha. Aleluia. Louvado seja Deus. O rei achou que Sadraque, Abednego, estava sozinho, que o Yahweh não ia salvar
as ordens dele e ele, porque ele era rei, o jovem ia ser queimado, consumido pelo fogo. Mas não foi bem assim a história, não. O rei viu aqueles 3 jovens dentro da fornalha passeando, certamente cantando, né, louvando. Aleluia. E o rei e a Rússia estavam ali com ele na fornalha, dentro da fornalha passeando. Aleluia. Aleluia, igreja! Louvado seja Yahweh. Oh, E antes, aleluia! aqui nós vemos que eles falaram essa palavra. Ei, que o nosso Yahweh, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Eu já tinha essa certeza. E da tua mão, ó rei. Irmão, quem pode nos livrar da mão dos reis tiranos deste mundo? Só é a Rússia mesmo. Né? Quando eles fazem uma lei, decretam uma lei, mano, é terrível. Você tem que cumprir aquela lei, você tem que obedecer aquela lei. E ali era uma sentença de morte. Estava lavrada a sentença de morte. Aquele que não servir ao presidente, né, ao rei, será lançado ali naquela fornalha. Será queimado. Eu quero ver quem é que vai livrar ele da minha mão. Ninguém ia livrar. Mas existia um amigo chamado Yahweh. Aleluia. O Rússia estava observando tudo isso, estava vendo tudo isso, estava ouvindo tudo isso, estava ouvindo o desafio do rei. Ele livrar o servo, porque eles confiaram em mim, eles tiveram confiança em mim. Mas mesmo assim, se o rei Yahusha, o rei Yahweh, que é o rei sobre rei, Aleluia. não pudesse livrar eles da mão do rei, não livraria. Mas eles já propôs no coração deles pela fé. Não, ele vai nos livrar. Se ele quiser nos livrar, ele não quiser, nós não vamos te servir, rei. É assim que deve ser a nossa convicção para com o nosso Yahweh, nosso Criador. Aleluia! Nós fomos criados por Ele para servir a Ele, adorar a Ele. Não tem que adorar nenhum outro Deus por aí que eles criam, né? E esses jovens foram positivos, foram fortes na fé deles, né? E por isso o rei foi desafiado. Ele achou que estava desafiando o rei, a Rússia, e ele que foi desafiado. Quando ele regalou os olhos e viu os 3 jovens dentro da fornalha. Não, peraí. Eu lancei foi 3. E é interessante que os nomes que levaram Sadraque e Mesaque foram queimados antes de ser mesmo, só na aproximação da fornalha, na boca da fornalha foram queimados. Mas aqui nós vemos na história que esses 3 moços que depois o rei mandou eles saírem da fornalha. Sai daí, Sadraque, vem pra cá, vocês 3. Aí o povo que estava assistindo essa façanha, o rei, chegaram perto, certamente apalparam eles, cheiraram eles, né, certamente, nem cheiro de fumaça tem. Aleluia! Esse jovem, mas eles estavam lá no fogo, na fornalha, o fogo estava lavorando ali. E cadê que o fogo não queimou nem a roupa, nem o chapéu, nem a manta que estava cobrindo, não queimou nada, e nem as cordas. Aliás, as cordas eu acredito que queimou, né? Porque eles estavam livres, andando, passeando no meio da fornalha, queimou só as cordas, mas não queimou a roupa nem o cabelo deles. Eles cheiraram, o rei ficou fascinado. Olha, realmente, esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. E aí ele tem que ser adorado. Agora, quem não adorar esse rei de Sadraque, Abednego, como é que é o outro mesmo? Mesaque. Serão despedaçados. Serão despedaçados. É assim que o rei foi desafiado. E ele assim então se converteu. Aleluia. Que a Rússia abençoe os irmãos. Nós continuamos com esse propósito.
apóstolo firme de não negar essa fé, né? Eles não negaram, mesmo diante daquela sentença de morte, será que eles não sabiam? Puxa vida, se Yahushua não nos livrar, vai nos ser torrado, frito, assado, nem cinza vai sobrar de nós. Mas eles tiveram a condição, não. Ele vai nos livrar da fornalha do fogo ardente. Ele vai livrar. Tem um versículo que fala assim, que se nós passarmos pela água, não seremos afogados, né? Passarmos pelo fogo, não seremos queimados. E é real isso. Isso é verdade, irmão. Porque o Criador que criou todas as coisas, criou o nosso corpo, Ele está presente em nossa vida todos os dias. É dele, nós pertencemos a Ele, fomos feitos a imagem dele, né? Para servir e adorar Ele. Então não vai acontecer nada se você tiver fé. É engraçado que quando a pessoa está numa situação, a primeira coisa que surge é a dúvida, o medo, né? Mas eles não tiveram medo. Quando eles viram o decreto do rei, olha, o rei fez um decreto. Aquele que não adorar a imagem dele será lançado na fornalha. Mas eles propôs no coração dele, não vamos adorar. Não vamos adorar a imagem do rei. Se o Criador quiser nos livrar, ele nos livra. Se não quiser, nós não vamos adorar a imagem dele. É assim que procedeu, né, irmãos? Que a luz abençoe os irmãos.